Bom, pessoal, esse é um vídeo que é mais voltado para aquelas pessoas que não têm experiência em afiação. Por quê? De vez em quando eu recebo umas facas para afiar, e aí eu afio e aí vou dando recomendações para as pessoas, mas a maioria não guarda, entende mal, então eu resolvi fazer um vídeo para a pessoa entender como o fio da faca dela durar mais, tá? Ter uma vida útil maior. E é uma coisa muito simples, gente. Muito simples. São procedimentos extremamente simples que qualquer um pode fazer, tá? Vamos lá. Primeira coisa, se você tiver uma faca, como essa peixeirinha da Tramontina, ou qualquer marca que seja, em aço carbono. O que é o aço carbono? É aquele aço que oxida, que enferruja, que escurece, tá? Na prática, gente, todo aço sofre oxidação. Só que o chamado aço carbono sofre uma oxidação de forma muito mais fácil. Então, quem tem uma faca como essa, a primeira providência, usou a faca, cortou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que ele corte, é lógico, não é o caso do papel. Vocês veem que o fio está meia boca, tá? É um fio meia boca, mas está usado. Cortou qualquer coisa, vegetal, carne, qualquer coisa que possa atacar o aço, lave a faca ou, no mínimo, passe debaixo d'água e o principal, seque. Pano de prato, papel toalha, papel higiênico, o papel que você tiver à mão que dê para secar, seque a faca. Por quê? A tendência é que se você guardar uma faca de aço carbono, ela vai formando isso aqui, ó, manchas de corrosão. E olha que essa aqui tem uma pátina que já ajuda. Então, primeira providência, se você tem faca de aço carbono, como essa peixeirinha da Tramontina, usou, lavou, seque, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, quando for lavar a sua faca, jamais, em hipótese alguma, use essas buchinhas Scotch-Brite, que um lado é amarelo, outro lado é verde. Por quê? Se você usar esse lado verde, que limpa muitíssimo bem, dá até um brilho na faca se você passar, mas se esse lado verde dela passar no fio da faca, já era, cegou a faca. Ah, Cabral, mas só de lavar, só para os amigos terem uma ideia, se você virar a buchinha aqui e passou para lavar, essa passadinha que vocês viram, vejam, aquele fio que estava meia boca, onde não passou a buchinha, está indo, ó. Onde a buchinha passou, olha lá, ó, já não vai mais. Ó, vai muito mal. Aqui, gente, nesse caso, não deve ter havido abrasão, desgaste do fio. O que deve ter acontecido é que ele deve ter rolado. Então, outra providência que muitas pessoas têm em casa, mas a maioria deveria ter, uma chaira de aço lisa. Para quê? Durante o serviço, tá? Aqui vocês viram foi um caso mais extremo. Mas durante o serviço, você está usando sua faca, está cortando. Sentiu que o desempenho caiu, ela já não está cortando tão bem igual no início, a única coisa que você tem que fazer é pegar uma chaira de aço lisa, tá? Num ângulo que vai ser mais ou menos a parte mais baixa dela. Você encosta a espinha da faca aqui na parte mais baixa. 1, 2, 3, 4. Isso, sem força nenhuma, tá?
Quem gosta de passar como eu do outro jeito, é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Sem pressão nenhuma, zero de pressão. O fio só encosta na chaira. Ah, Cabral, só essas duas passadinhas, se o fio tiver rolado, são o suficiente? Vamos ver. Não, então houve um desgaste. Ó, a bucha desgastou um pouco o fio. Ó. Então, se você tiver uma chaira estriada, é só passar com força. Tá? Na chaira estriada, você usa pressão se você quiser desgastar o fio. Vamos ver. Ah lá, voltou. Ah, Cabral, mas eu não tenho chaira estriada. Se não tem, você vai ter que ir para a pedra. Porque se você passou o lado verde da buchinha, você matou seu fio, tá? Então, essa é uma recomendação. Tenha sempre em casa uma chaira de aço liso. Cabral, eu não tenho. Tem uma alternativa? Gente, se você tiver uma chaira estriada, você usa ela da mesma forma da lisa. Pressão zero, tá? Ou seja, você não vai pôr força, mal vai encostar a faca na chaira e vai passar de levinho. Ela vai desvirar o fio. Cabral, eu não tenho nem chaira estriada, nem chaira lisa. Em caso extremo, tá? Vamos supor, você tem uma mesa igual essa aqui, de ardósia, ou você tem um pirex para assar com aquela bordinha mais gordinha, arredondada. Vamos supor que isso aqui é a borda do pirex. No sentido como se fosse passar manteiga no pão, com a faca um pouco inclinada, sem peso, você passa a faca dessa forma, 2 vezes também de cada lado. Pronto. Se o seu fio estiver só rolado, isso é o suficiente para ele voltar a cortar bem. Cabral, e se for aço inox? A mesma coisa. A diferença é que o aço inox, ele precisa de menos atenção. Dependendo do aço inox, se você deixar ele na pia molhado, no dia seguinte não vai ter acontecido nada com ele, não vai estar manchado nem nada. Os aços inox mais comuns que a gente tem no Brasil, para faca, é o 420. Não vai acontecer nada com ele de um dia para o outro. Ah, ficou limão nele. Estou para dizer que se ele for uma faca polidinha e tal, espelhada, nem manchar vai. Tá? Então, a vantagem do aço inox sobre o aço carbono é que ele mancha menos. Tá? Outra coisa, gente. Nunca, jamais cortem qualquer coisa em cima de pedra, em cima de mármore, em cima de granito, em cima de vidro, ou seja, prato. Não corte nada em cima de bachela de inox, travessa de inox. Não corte nada em cima daquelas famigeradas tábuas, entre aspas, de vidro, que é aquelas placas de vidro que é moda para um monte de gente. Por quê? O vidro é mais duro do que o aço que está no fio da faca. No que a faca passar na pedra, vai rolar, dobrar, amassar e até, dependendo do tipo de pedra, desgastar o fio. Ou seja, você vai matar o seu fio. Então, não faça isso. Não faça isso. Cabral, o que mais que pode detonar o fio da faca? Uma coisa que é comum em quase 100% dos lares. Faca está afiadinha, trabalhou com ela, está tudo bem, ótimo e tal. Lavou, secou, tá maravilha. Aí abre a gaveta de facas, de garfos, de utensílios e coisa, joga a faca lá dentro. Esse fio vai bater contra outras facas, contra garfos, contra o que tiver de metal lá, e o que vai acontecer? Vai ficar cega, tá? Então, evite isso. Qual é a melhor maneira de evitar isso? Você tendo um cepo de madeira, onde você enfia a faca, ou aquelas tiras ou faixas imantadas em que você coloca a faca.
Cabral, eu não tenho nada disso. E aí, como é que eu vou fazer? Vou ficar sem fio da faca ou não vou guardar a faca? Deixa eu ensinar para os amigos uma forma prática, fácil, de fazer uma bainha usando papel. No caso aqui, nós vamos usar o quê? Papel de revista, gente. Tá? Você tira o grampo da revista, porque ele é duplo, né? Abre o papel de revista e aí a dobradura é muito simples. Vamos lá. Você vai pegar uma ponta do papel da revista, como se fosse fazer um aviãozinho. Vai dobrar ela aqui, retinho, tá? Uma dobra, tá? Se não for papel de revista, pode ser até jornal, gente. Fez a dobra, tá? Você vai vir com a faca que você quer guardar, vai posicionar ela aqui reta com a reta da dobra. Olha lá, ó, a parte reta dela que você quer guardar, reta com a parte da dobra, tá? Aí vai dobrar a parte de cá. Pronto, fiz a dobra. Agora nós vamos fazer o quê? Você está sentindo o fio da faca aqui. Você vai dobrar novamente, seguindo a reta da dobra inferior. Passa a mão aqui para ficar bem dobradinho. Mais uma dobra, porque o fio está aqui. Mais uma dobra. Muito bem. Agora você vai sentir onde está a ponta da sua faca. A ponta está aqui, né? A ponta está aqui. Você vai dobrar aqui assim agora. Pronto. Dobrou, tá? Agora você vai seguir dobrando. É só seguir dobrando, fazendo a sua bainha de papel. Quanto menor a faca, dependendo do tamanho da folha, sua bainha vai ficar mais grossa, ou seja, vai proteger mais a faca, tá? Só vir dobrando, vem dobrando, vem dobrando, vem dobrando, dobrou. Acabou aqui, uma fita crepe. Uma fita crepe que você passa aqui. Estou fazendo mal feito, gente, porque isso aqui é uma coisa, não é que seja provisório, você não vai fazer uma bainha para sua faca, tá? Mas isso aqui, você já, com isso aqui, e se quiser, se você for usar essa faca todo dia, só isso aqui já é o suficiente. Se você for transportar ela para algum lugar, ou é uma faca que vai ficar... Nossa, mas essa fita crepe está saindo uma parte sem cola. Se você for ficar mais dias, ou se for transportar essa faca para algum lugar, você trava a bainha com o cabo aqui. Pronto. Pode ficar na gaveta, não vai perder a ponta, o fio não vai se perder, tá? E você tá com uma faca protegida, por exemplo, para levar para um churrasco na chácara, um churrasco na casa do amigo. Então são cuidados básicos, gente, bem básicos mesmo, mas que vão aumentar a vida útil do fio da sua faca. Cabral, faca pode ir em lava-louça? Depende. Esse tipo de cabo de madeira, não, porque não é uma madeira tratada, a umidade vai entrar, a madeira vai apodrecer, você vai perder o cabo. Cabral, aquelas facas de cabo branco e tal, pode ir na lava-louça? Podem ir na lava-louça.
Outra dúvida, Cabral, água quente vai tirar a têmpera da minha faca? Vai destemperar o aço da minha faca? Não, porque água quente chega a no máximo 100 graus. Se você abrir uma panela de pressão, a água ali vai estar no máximo a 120 graus. Você pode jogar essa água na lâmina da sua faca sem problema nenhum. Por quê? Qualquer faca que você pegar, gente, vai ter uma têmpera com no mínimo 150 graus. Mínimo. Então, qualquer temperatura abaixo disso não vai prejudicar a têmpera da sua faca, a não ser que ela fique um absurdo de tempo naquela temperatura de 100 graus. Vai ficar um dia inteiro lá ou mais, e talvez nem assim a têmpera do aço da sua faca seja prejudicada. Então, se não for um cabo de madeira simples, sua faca, se for aquelas, por exemplo, de cabo de plástico branco, tá? As facas de cabo branco, se for de baquelite, essas podem ir na lava-louça. O principal mesmo, gente, o principal é não cortar em cima de superfície dura. Não deixa, você pode até cortar, só não pode deixar o fio entrar em contato com a superfície dura, tá? Senão ele se perde. E se você tiver uma chaira de aço lisa em casa, tá? Você está fazendo qualquer tarefa com a sua faca. Vamos tirar aqui. Cortando seja lá o que for, para mim não importa. Carne, verdura, papelão, você está fazendo um trabalho qualquer e tal, você começou a cortar, sua faca está indo muito bem. Você não está sentindo resistência nenhuma, o corte está saindo bem feito. Mas depois de alguns cortes, normalmente você está cortando em cima de uma tábua de madeira ou de uma tábua de plástico branco e tal, ou verde, seja lá qual for, mas de um polímero que é menos duro do que a sua faca. Aí você começou a perceber que você está precisando fazer mais esforço, o corte não está indo tão bem. Se você tiver uma chaira de aço lisa, mais ou menos, isso vai depender do seu fio, mas entre 15 e 25 graus isso vai realinhar seu fio. É porque o fio deve estar rolando, virando um pouco. Você vai fazer isso aqui, ó, sem peso nenhum, sem pressa. 2 passadinhas alternadas é o suficiente para o seu fio que estava começando a virar, começando a entortar, volte a ficar realinhado e seus cortes voltem a ficar mais bem feitos, mais agressivos e tal. Quantas vezes você vai fazer isso? Quantas forem necessárias, porque na média a maioria das pessoas costuma trabalhar com facas com aço mais macio, tá? Então é um aço que tende a rolar ou entortar a pontinha do fio mais fácil. Essas 2 passadinhas sem pressão nenhuma. Você fala assim, isso não faz nada. Faz sim, isso endireita o fio. E qual a altura aqui? Mais ou menos um dedão, ó. A espinha vai ficar mais ou menos a altura de um dedão, olha lá, ó. É isso aqui, ó. Tá? É o ângulo exato do fio? Para a chaira lisa não precisa ser o ângulo exato. Até 10 graus a mais do que o ângulo que está no seu fio vai realinhar perfeitamente seu fio sem dar problema nenhum. Cabral, eu só tenho a chaira de aço estriado. Você usa ela como se fosse uma chaira de aço liso. Sem pressão nenhuma, a faca só encosta na chaira. Vai fazer o realinhamento do mesmo jeito, tá? Seu fio que estava entortando vai realinhar do mesmo jeito. E o segredo da chaira é você não deixar o fio entortar muito. Você começou a perceber que a faca não está cortando tão bem,
Pode ser um contrafilé que você está cortando, um molho de couve, cenoura, batata. Você começou a achar que não está cortando tão bem, 2 passadinhas alternadas na chara e sua faca vai voltar a cortar, que é uma maravilha. Se não voltar, mas dependendo do que você está cortando, vamos supor que você está cortando uma coisa muito abrasiva, deixa eu ver, pele de toucinha, muito abrasiva, depois de muita pele, há um desgaste no fio. Aí a chara de aço lisa só pode ser que não seja suficiente para voltar esse fio. Então, se você tiver uma chara de estriada, aí você usa com força, mas aí tem que ser o ângulo correto, tá? Ah, Cabral, eu não sei usar chara, eu não tenho chara. Vai ter que usar pedra. Ah, Cabral, eu não sei afiar na pedra, vai ficar pior. Aí você me manda de novo a faca que eu afio outra vez para você, tá? Mas é isso. A bainha vocês viram que é muito fácil de ser feita. Você precisou guardar de novo, ó. Você coloca na bainha de papel e isso protege bem o fio. Isso te permite colocar ela na gaveta sem problema nenhum, tá, gente? E nunca usar o lado verde da buchinha. Precisou lavar a faca, use o lado amarelo dela, tá? E aí você pode lavar sem problema, pode ter contato com o fio, o máximo que vai acontecer serão pequenos cortes na buchinha. Você usou o lado verde, às vezes mesmo estando gasta já a bucha, é o suficiente para secar a sua faca. E jamais use aquelas famigeradas tábuas de vidro, tá ok? É isso por esse vídeo, eu espero que isso ajude a aumentar a vida útil do fio das suas facas, tá? Basta você seguir essas orientações bem básicas e bem simples e acho que vai dar tudo certo. Você vai ter um bom fio na sua faca por muito mais tempo. Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.